vamos conversar. Vamos conversar sobre prólogos. Eu nem li, até pulei não, li os dois, né? Na tela já tá aparecendo fora. Deixa eu até abrir minha câmera aqui. Peraí. Opa, vou botar nessa daqui. Vamos conversar sobre prólogos. Prólogos se fazem necessários quando a gente tem algo para contar antes da história, porém que você sabe que não será mais revelado durante a história. Parece óbvio, né? Mas eu quero convidar você a pensar. Quando que o prólogo é necessário e quando ele não é? O João usou o prólogo de uma forma necessária, assim como eu usei também em uma das minhas histórias, que é contando uma cena que aquela cena não se repetirá, não faz sentido, ou eu como autora abri mão de revelar essa cena mais pra frente, e ela fazia muito mais sentido estar na introdução, antes de tudo aquilo, antes de toda a história acontecer. Nesse caso, a gente tem um passado que vai, de fato, introduzir o leitor a entender o que aquele personagem já está passando, né? Conta alguns momentos, alguns anos antes, mas é uma cena que não vai ser mais revelada lá na frente. O que eu quero dizer? O problema dos prólogos quando são usados de forma errônea é quando a pessoa conta toda a história do passado daquele universo, por exemplo, isso acontece muito em fantasia, e esquece que depois ele não vai ter mais o que contar. Então toma cuidado, use o prólogo quando você entende que aquela informação que você está dando no início, você não vai mais repetir ela, o ideal é você não repeti-la depois na sua história. Então não use o prólogo, não antecipe essas cenas se elas forem mais importantes ao longo da sua história. Principalmente quando a gente fala sobre desvendar passados dos personagens ou daquele universo, você contar no prólogo é quase um spoiler. Você perde a carta na manga, você perde uma das suas ferramentas para enriquecer a história enquanto você a conta. Porque às vezes, em alguns momentos da história, é mais legal você revelar o passado ali, prender aquele passado e revelar como um plot, como um ponto de revelação, uma reviravolta na história, do que você contá-lo todo já no prólogo. Nesse caso, por exemplo, do João, ele conta a cena da morte da mãe do protagonista e como que, a partir dali, isso tá lá na introdução, ele começou a conviver com esse luto. E é a partir desse momento que a gente começa a acompanhar a história do Derek, essa pessoa que não consegue salvar a si mesma porque tá sempre ali afogada por esse luto. E a gente entende que a partida da mãe foi trágica, dolorida, teve ali uma promessa de que ela pediu para que ele sempre fosse firme. Dolorida não por ser repentina, mas pela doença que ela estava carregando, né? E o momento que aconteceu. Então, essa história, ok ser contada no início, mas se o autor quisesse, talvez, é porque não é o foco da história, eu só tô trazendo isso para vocês pensarem um pouco mais, mas se o autor talvez quisesse fazer de uma forma diferente, de uma forma que vou apresentar esse personagem como mistério, mas só lá na frente eu vou revelar por que ele é assim, e aí eu conto essa história de como ele perdeu a mãe, você não contaria isso no prólogo, porque você perderia isso. Você ia contar novamente? Aqui a gente já sabe por que o Derek é assim, então. Mas se o autor escolhesse, né, estrategicamente, querer um mistério com esse personagem, o prólogo não caberia aqui, porque ele estaria revelando já. Ele já revelou quem é, ele já revelou o porquê. Mas é porque na história do João especificamente, eu sei porque como ele é aluno da jornada, eu conheço toda essa história. Eu ajudei a construir, porque ele construiu dentro do curso, né? Ajudei de ver, né? Acompanhar cada etapa. Eu já sei que lá na frente ele tem outras coisas para revelar. Não é o objetivo principal fazer essa revelação, né? Eu tô tentando lembrar... tem uma história que é, digamos que um pouco parecida com essa...
Deixa eu pensar. Não, nessa também é mostrado antes. Que é quando lá no... Ai, gente, como é que é o nome dele? Eu esqueci. O principal lá de Guardiões das Galáxias, né? Que ele... eu acho que no 2 a primeira cena é justamente a gente vendo ele se despedindo da mãe. Eu não lembro se é a primeira cena ou se é também mais pra frente na história, mas acho que é uma das primeiras cenas. É como se fosse um livro, seria o prólogo, né? A primeira cena tá ele se despedindo da mãe, depois correndo, e ali ele sendo abduzido, e aí desapareceu, né? Foi ali ele sequestrado. Só depois que revela por que ele foi sequestrado. Nesse caso é a mesma coisa. A parte dele perder a mãe é importante pra gente entender o luto, mas os mistérios da história em si mesmo estão sendo revelados lá na frente. Ainda assim, se o autor quisesse, ele podia guardar essa informação do prólogo, não ter esse prólogo, mas ter essa informação importante lá na frente, sabe? Ser mais uma revelação do porquê esse personagem é daquele jeito. A gente tem um mistério, poxa, eu não entendo porque que o Derek é assim, não entendo porque que ele é tão ranzinza, não entendo porque que ele se corrói tanto, não sei o quê. E lá na frente, como, né, agora tudo faz sentido, é por causa disso, porque ele perdeu a mãe, blá, blá. E a gente vai conhecendo essas histórias. É como se em Naruto a gente tivesse o prólogo do Minato e a Kushina se sacrificando lá com a Kyuubi pra preservar o Naruto, né? Perderia... Hoje em dia, quem vai assistir já até sabe quem é o pai do Naruto e tal, blá, blá. Eu, quando fui assistir, eu já sabia, né, quem era. Mas pra mim ainda foi muito lindo ver ele recebendo a notícia. Mas eu já sabia. Quando eu assisti, eu já tinha esse spoiler. Já tinha o spoiler do Itachi também, enfim, né? Mas aí seria a mesma coisa. É isso que eu convido você a pensar bem antes de você querer escrever seu prólogo. Nesse caso aqui do João, eu achei que se encaixou bem porque tem outras coisas que ele pode revelar lá na frente. Ainda assim, ele poderia, sim, guardar essa informação. Mas ele escolheu fazer isso até pra cravar, porque o João, ele é do time do drama lá da jornada. A gente tem alguns times... alguns grupos dentro do clã. Dentro do clã a gente tem várias famílias, né? Então a gente tem a família do drama, a gente tem a família da aventura, a gente tem a família otaku. A família do drama gosta muito de atacar lá. E João é dessa família que gosta de uma coisa dramática, gosta de fazer o leitor chorar. E essa cena, ela justamente já coloca o pezinho na água, como eu gosto de falar do leitor, de falar assim, olha, daqui pra frente o objetivo é arrancar seu coração e fazer você chorar. Já causa uma comoção do leitor com aquele personagem, né? Então, ok, eu achei, assim, muito bom, acho que esse prólogo nesse caso é necessário, mas eu só convido você, pequeno gafanhoto, a pensar nisso. Toda vez que você quiser fazer o prólogo, pense bem se você não está abrindo mão de uma informação que você poderia estar revelando lá na frente, se você não está antecipando algo que poderia ser usado para você surpreender o seu leitor mais na frente na sua trama. Só fica ligado nisso, beleza?